Olá, meus queridos irmãos e amigos, você que vai visualizar esse vídeo, eu desejo a você um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Eu não sei exatamente o horário que você vai visualizar essa mensagem, mas eu quero aproveitar esse domingão aí e deixar uma palavra de reflexão para a nossa vida. Está escrito aqui no livro de Josué, capítulo de número 1, verso 1, 2 e 3, que diz assim o texto sagrado: E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lhe tenho dado, como eu disse a Moisés. Meus queridos amigos, você que vai visualizar essa mensagem, é bem provável que você conheça bem esse texto. Deus fez uma promessa a Abraão, que daria exatamente essa terra que emana leite e mel àquela nação. Passou aproximadamente 500 anos e agora a oportunidade bate à porta. O povo de Israel esperou ansiosamente por esse momento tão magnífico. Deus levanta Moisés, caminha com esse povo aproximadamente 40 anos no deserto. Daí então chegam exatamente na frente da terra e tem agora um Jordão para passar. Só que o que acontece é que esse homem que foi levantado, Moisés, a esperança desse povo, o homem que orientava, que ouvia a voz de Deus, que tinha intimidade com Deus, chega a morrer. E a morte desse homem traz um abalo geral àquela nação. As pessoas que depositavam exatamente a sua fé em Moisés, aliás, a sua fé em Deus, por intermédio de Moisés, chegam a perder exatamente as expectativas, ou por que não dizer as esperanças, de entrar nessa terra. Havia um Jordão para passar. É importante entender que nossa fé precisa ser voltada para Deus, não no homem. É importante entender que a crise foi aqui no meio desse povo instalada. E quando há uma crise, nós temos a ideia de que Deus nos abandonou. É por isso que o texto entra dizendo: E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Deus, dizendo. Deus só se revelou mais àquele povo depois que Moisés morreu, por algumas razões. A primeira razão é que a fé do povo estava voltada no homem, que a fé do povo estava voltada exatamente para aquele homem. Na política, às vezes, também temos essa ideia de confiar no homem. Na área religiosa, também temos essa ideia de confiar no homem. É por isso que as crises vêm para você tirar o foco daquela criatura que você colocou como um Deus e olhar exatamente para Deus. Quando a crise vem à nossa vida, é para que eu e você possa ter ideia de que a crise bateu, os obstáculos vieram, mas Deus continua no trono. É por isso que o texto diz que sucedeu depois da morte de Moisés. O Senhor falou, o Senhor levantou, o Senhor orientou, o Senhor continuou com a sua promessa falada, dita para aquele povo. Nós que temos Deus na vida, precisamos compreender uma coisa importante. É que aquilo que Deus nos prometeu se cumpre. Dependente da situação, Deus continua no trono.
Nós precisamos agora voltar exatamente a olhar para o alvo, olhar para Deus, ver Deus. Em qualquer circunstância da nossa vida, nós precisamos crer em Deus, acreditar mais em Deus. É no meio da pandemia que Deus se revelou, guardando você, protegendo você. Você só hoje está vivo, não é por conta dessa máscara que você usou e nem muito menos pela vacina. Há comprovações de pessoas tomaram já a 4ª dose e morreram. Importante entender que é Deus quem cuida poderosamente de você. Por quê? Porque diz o texto, depois que Moisés morre, o legislador, o profeta, o homem que falava com Deus, o homem que tinha intimidade com Deus, a esperança depois de Deus era Moisés para o povo. Ele morreu, acabou. O povo se prostra, chora 30 dias, o texto vai dizer isso. Mas é aqui que Deus falou a Josué, filho de Num, dizendo, Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa esse Jordão. Nós precisamos se levantar. Diante da crise, se levante. Passa esse Jordão. Porque exatamente Deus falou a Josué. Porque quando um líder cai, Deus já prepara outro líder. E às vezes eu e você somos líderes, pessoas confiam na nossa vida, pessoas depositam uma certa esperança em mim e em você, e nós não precisamos prostrar-se. Isso significa dizer que eu e você somos a esperança do povo. Não, somos o instrumento que vai levar esse povo a determinados lugares. É por isso que o texto diz, Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora, passa esse Jordão, tu, Josué, e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Que Deus determinou, que Deus deu, está dado. É importante nós termos em mente, o cumprimento da promessa ainda não chegou, mas tenhamos ânimo, porque o Senhor continua poderosamente no trono. Moisés caiu, Moisés morreu, mas Deus continua no trono. A crise bateu, as coisas vieram de encontro ao povo de Israel, mas Deus continuou guardando ele. Por quê? Porque o verso 3 termina, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como disse a Moisés. O cumprimento da promessa de Deus, que Deus falou lá atrás, que Deus exatamente nos revelou e guardou para nós, virá na nossa mão no tempo determinado, porque o mesmo prometeu e é aquele Deus poderoso e exatamente cumprirá a promessa. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.